partir de uma pergunta que eu fiz ao Senhor dias atrás. Eu estava vindo do trabalho e eu falando com o Senhor, eu falei: Senhor, por que nós somos tão atraídos por esse mundo? Por que é tão interessante esse mundo? E o Senhor começou a falar comigo, ele falou assim: lembra de Ló? Como Ló olhou as campinas de Jordão. Aí eu fiquei encucado com aquilo, e esse ano nós começamos a ler a palavra, lendo lá em Gênesis, e Gênesis capítulo 13 fala a respeito de Ló. E para você que está anotando, essa palavra, o tema dessa palavra é a visão que preciso ter. Mas antes de falar da visão que eu preciso ter, eu vou falar da visão que nós não devemos ter, amém? E quando a gente fala de visão, de cara a gente se depara com a nossa visão natural, com aquilo que nós enxergamos. Mas o fato é que Deus, Ele tem para nós, Ele quer nos levar a uma vida no sobrenatural, amém? E então nesse momento ocorre um contraste na nossa vida, aquilo que eu vivo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou vendo, com aquilo que Deus quer que eu viva. E nós precisamos entender o que Deus tem para nós. E através desses exemplos, eu tinha 4 exemplos para passar para os irmãos, mas Deus me mostrou mais um aqui. Eu estava orando a respeito disso e Deus quis acrescentar um a mais aqui, porque eu sei que Deus quer falar algo conosco, Então nós precisamos estar alinhados para que o Senhor possa de fato mudar a nossa visão, permitir que Deus mude a nossa visão, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor, amém? Então hoje eu quero compartilhar com você a respeito desses aspectos. E o primeiro aspecto que eu quero falar aqui para você nessa tarde, está lá em Números capítulo 13, do versículo 25. Se puder projetar para nós, Números 13, 25. Olha o que está escrito. E ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Fala assim comigo: voltaram de olhar, de observar. Amém? Continua. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Continua. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Continua. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Amém? Tem aí? Aleluia. Então nós vemos aqui que o povo, esses espias, eles viram a terra, eles testificaram que a terra era boa, eles trouxeram frutos da terra, eles pisaram na terra, eles sentiram a terra. Eles tinham um relatório positivo sobre a terra, amém? Mas, no entanto, eles começaram a enxergar o quê? O povo daquela terra, as cidades fortificadas, e os filhos de Anak, que eram gigantes. Então, no mesmo instante, eles trocaram uma visão de uma terra boa, de uma terra abençoada, por uma visão de medo, por uma visão de incredulidade. Amém? Quando estão me acompanhando? Então o que eu quero falar para você nesse primeiro momento? Deus tem para você, para esse ano, um ano de multiplicação. É isso que nós temos declarado aqui. Sabe? E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas diante do que você vai enxergar nesse ano, às vezes você pode trocar a sua visão. Sabe? O Senhor quer que nós permanecemos crendo no sobrenatural e não deixar que a visão de medo, de incredulidade sobreponha a promessa do Senhor na sua vida. Amém? Como está me entendendo? Glória a Deus. Sabe, esse é o primeiro aspecto. Então nós temos que guardar o nosso coração, guardar a visão que o Senhor nos dá. Então esses espias,
eles tiveram essa oportunidade, eles pisaram nessa terra, eles viveram essa terra, eles pegaram um fruto, eles trouxeram e mostraram para toda a congregação. Sabe, irmãos, mas é interessante que a visão do medo e da incredulidade, parece que ela tem mais poder de persuasão do que a visão da promessa. E a palavra de Deus fala que, se nós continuarmos lendo, vai ver que toda a nação estremeceu diante do relatório deles, diante daquilo que eles falaram. O povo não ligou mais para o relatório da terra. Eles focaram mais nos gigantes. E a palavra de Deus fala que todo o povo tremeu. Todo o povo temeu, que o coração derreteu. Então, por conta de uma visão errada, toda a nação pereceu no deserto. Por conta de uma visão que os espias passaram. Então, irmãos, nós temos que ter o cuidado de guardar o nosso coração. Se nós continuarmos lendo, somente Josué e Calebe permaneceram crendo na promessa. Apesar deles verem as mesmas coisas, os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas, eles permaneceram crendo na promessa do Senhor. Amém? E foram, tanto é que Calebe, ele faz calar o povo e diz: eia, subamos e apossuamos a terra que o Senhor nos deu, e certamente nós vamos devorar, como se devora o quê? Um pedaço de pão. Sabe, Calebe tinha uma visão diferente dos demais espias. Calebe construiu uma visão da promessa do Senhor na vida dele. Amém? Então, é isso que nessa tarde eu quero passar para os irmãos. Que esse ano você possa construir em Deus uma visão poderosa daquilo que Deus tem para você. Não as circunstâncias que vai te cercar, sabe, não as dificuldades que virão, mas a promessa que já está estabelecida sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, o segundo ponto está lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 23, verso 7. Olha o que diz. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Outras versões dizem assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A parte A, do versículo. Sabe, irmãos, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Sabe, eu quero falar para você algo que Deus tem ministrado na minha vida nesses dias. Você não deve olhar para você com um olhar de depreciação. Você não deve olhar para você como um olhar de derrota. Sabe, você não deve olhar para você como alguém que é reprovado por causa dos seus erros, por causa dos seus vacilos, ou por aquilo que você não respondeu ainda. Amém? Sabe, porque se você começar a se enxergar dessa forma, é assim que você vai ser, é assim que você vai viver. Sabe, eu estava meditando nessa palavra, e o pastor falou: quinta-feira vocês têm que dar resposta. E eu falei: meu Deus, não tenho nada escrito ainda, o que eu vou fazer? Aí o pastor foi lá quinta-feira, lá, e aí, você vai compartilhar? Eu falei: pastor, eu tenho uma palavra aqui, mas eu vou. Eu confesso para os irmãos, que estava já sendo testado aqui nessa palavra, Eu falei: meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, Mas o Senhor começou a ministrar, e eu falei: não, eu não posso permitir, ser o que de fato eu não sou. Eu sou homem de Deus, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Eu vou ministrar, o Senhor é comigo, Então, nós não podemos, irmãos, deixar uma imagem externa afetar aquilo que você já é no Senhor. Você já é uma bênção, você já é cheio do Espírito Santo, o Espírito já habita em você, você já é homem e mulher de Deus. Mas às vezes os nossos erros e as nossas falhas quer gerar em nós uma imagem depreciativa daquilo que você já é no Senhor. Quantos estão me entendendo? Amém? Então construa uma imagem poderosa em Deus, meu irmão. Sabe, construa uma imagem poderosa. Abra sua boca e fale. Sabe, é interessante que isso vem de acordo com aquilo que eu estava meditando
meses atrás que o Senhor tinha falado comigo lá em Provérbios, que aquilo que sai da sua boca, Deus tem ministrado fortemente comigo a respeito disso. Para ter cuidado com aquilo que fala. Tenha cuidado com aquilo que sai da sua boca. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, que aquele que sabe usar a sua língua, ele vai usufruir. Mas aquele que é tolo, ele também vai usufruir. Se você usar a sua língua para abençoar a sua vida, você vai viver bênção. Mas se você usar a sua língua para você amaldiçoar e maldizer, é isso que você vai viver. Como você está me entendendo? Então, meu irmão, construa uma imagem poderosa na sua vida, de que você é homem de Deus, você é cheio do Espírito Santo, eu sou frutífero, eu sou abençoado. O que eu fizer, eu vou ser bem sucedido. E você vai construindo essa imagem. Amém? Outro ponto que eu quero compartilhar com você. Gênesis capítulo 13, do verso 11. Gênesis 13, 11. Olha então. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separou-se um do outro. Continua. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Continua. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aí. Sabe, essa palavra ela veio a partir desse versículo, que eu perguntei ao Senhor. Eu tinha perguntado, Senhor, por que esse mundo é tão atraente, é tão interessante? E Deus me mostrou esse versículo. Sabe por quê? Porque você está olhando com um olhar natural. Todas as vezes que nós olhamos naturalmente, nós somos tendenciados a sair do espiritual e andar no carnal. Sabe, todas as vezes que nós olhamos aquilo que está à nossa volta, simplesmente com um olhar natural, nós deixamos de responder ao Senhor e passamos a andar naquilo que nós achamos. E aqui existe um perigo eminente nas nossas vidas. Sabe, a palavra de Deus fala que Ló, ele olhou e ele escolheu as campinas do Jordão, porque ele viu que era agradável. Ele olhou e viu que tinha muito pasto, tinha água, e ele pensou o seguinte: aqui eu vou prosperar muito. Mas só que a palavra de Deus fala que ele ia acampando rumo a Sodoma e Gomorra. Como estão me entendendo? A visão natural de Ló levou ele a uma cidade onde o povo não temia o Senhor. Sabe, muitas vezes nós temos que ter o cuidado da visão que nós temos, porque ela vai te levar a um lugar aonde de fato o temor do Senhor vai se apartar de nós, aonde nós não teremos mais a direção do Senhor, aonde nós não teremos mais a sensibilidade do Espírito, aonde, sabe, nós iremos viver fora do propósito do Senhor. Então Ló, ele naturalmente escolheu algo, mas essa visão natural levou ele à destruição. Se você continuar lendo, vai ver que Ló foi para aquela cidade, e ali ele viveu naquela cidade, mas infelizmente a sua vida a partir dali foi declínio. Tanto é que no final da sua vida, as suas filhas deitaram com ele para dar filhos para ele. E aí daí em diante não se fala mais de Ló. Sabe, nós temos que ter o cuidado com a visão que nós temos tido nas nossas vidas. Nós temos que guardar o nosso coração, irmãos. Nós temos que cultivar uma visão, sabe, uma visão profética nas nossas vidas. Uma visão profética daquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, o natural ele está em nossa volta constantemente. Todo o tempo, todos os dias que você levantar, o natural vai estar ali. Você vai estar vendo, às vezes é um boleto, Júnior? Às vezes é uma conta, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma resposta que não chegou, às vezes é a célula que não está rompendo, às vezes essas coisas que vêm e mexem com a gente. Sabe, mas o Senhor quer que nós, apesar de tudo, nós olhemos para Ele.
nós continuamos com os nossos olhos fixos nele. E aqui cabe eu falar, sabe, de Pedro, porque Pedro foi alguém que enquanto estava olhando para o Senhor, ele andou sobre as águas. Ele andou sobre os problemas, ele andou sobre a dificuldade, ele andou sobre a tempestade. Eu quero dizer para você, meu irmão, aqui como o Ítalo falou, sem ele nada podemos fazer. Sem ele nada podemos fazer. E quando nós estamos com os nossos olhos para o Senhor, nós temos, irmãos, uma visão poderosa. Sabe, os nossos olhos, eles estão fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que constituiu, aquele que é a base, aquele que é o fundamento. Então, se ele é a base e é o fundamento, é certo que vai dar certo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado com a nossa visão. E nessa tarde eu quero passar isso para você, meu querido, que de fato você possa construir nesse começo de ano uma visão poderosa ao seu respeito. E no final do ano você vai testemunhar o quanto Deus fez na sua vida. O quanto Deus fez na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E mais um ponto que eu quero falar com você, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Olha o que diz, 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, esse versículo ele é poderoso. Sabe, Deus tem ministrado muito no meu coração nesses dias, nesses últimos dias, principalmente quando preparando essa palavra. Sabe, Deus tem ministrado no meu coração, porque, irmãos, nós precisamos levantar os nossos olhos, né, e olhar para o Senhor. E olhar para o Senhor. Não olharmos para o natural, porque se nós olharmos para aquilo que está à nossa volta, nós vamos ser como Pedro. Nós vamos começar a afundar. Nós vamos desanimar. Sabe, às vezes é uma luta que você tem. Às vezes é um pecado que você não consegue vencer. Às vezes é uma resposta que você não consegue dar. Às vezes é uma atitude que você não conseguiu tomar. Às vezes é um posicionamento que você não tomou ainda na sua vida. Sabe? E essas coisas, quando nós ficamos olhando para isso, sabe, nós desanimamos. Sabe? Às vezes vem os pensamentos e às vezes esses pensamentos começam a se construir nas nossas mentes de que não tem jeito, que eu não dou conta, que eu não vou vencer, não vou romper. E isso vai gerando uma imagem nas nossas vidas. Sabe, o pastor compartilhou, né, uma palavra poderosa em 2 aspectos. Ele falou do primeiro aspecto, né, está lá em Filipenses, deixando para trás. Sabe, nós de fato devemos deixar para trás aquilo que nos prende, até os nossos erros, as nossas falhas. Sabe, deixa para trás. Permita que o Espírito Santo construa em você uma visão de sucesso, de resposta certa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver como é que está de tempo aqui. Aleluia. O Senhor está multiplicando o tempo. Sabe, outro ponto que eu quero compartilhar com você, está em Números capítulo 16, verso 11. Olha o que está escrito. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor e Arão, que é ele para que murmureis contra ele. Aqui na verdade, só para contextualizar você, está falando de Corá. Corá foi alguém que se levantou contra Moisés e Arão. Depois você lê o texto. Eu estava meditando nessa palavra, construindo essa palavra. Eu não tinha essa visão dentro dessa palavra. Mas quando eu comecei a passar para o papel, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito de liderança. E Ele me trouxe esse texto de Corá. A palavra de Deus fala que Corá, ele se juntou com outras pessoas e foi falar com Moisés. E ele foi dizer: Moisés, você acha que é só você que pode falar com Deus? Por acaso Deus não está no nosso meio? Né? E eu quero falar algo para você aqui, irmãos.
muito poderoso e é um princípio fundamental que o Senhor guarde no nosso coração. Sabe por quê? Porque Corá, ele construiu uma imagem de Moisés. E só que a imagem que Corá construiu de Moisés não era uma imagem positiva. Ele achava que Moisés queria mandar. Ele achava que Moisés queria ser o governante sobre eles. E essa imagem levou Corá à destruição e todos aqueles que andavam com ele. Sabe, nós devemos ter o cuidado, irmãos, de enxergar os nossos líderes da forma correta. Sabe, à medida que você tem uma visão do pastor, do líder, daquele que está à frente, sabe, você tem que ter cuidado. Que tipo de visão você está construindo no seu coração? Que tipo de visão você está permitindo ser construído no seu coração, sabe, do seu líder, do seu pastor? Porque se você estiver permitindo uma visão errada, eu quero te falar, você vai para o buraco. Assim como aconteceu com Corá. Por quê? Porque olha o que está escrito nesse texto. Pelo que tu e tudo, teu grupo, juntos estáis contra o Senhor. Como estão me entendendo? Não é contra o líder que você está construindo uma visão errada. Não é contra o pastor que você está construindo uma visão errada. É contra o Senhor. É contra o Senhor. Sabe, então nós temos que ter o cuidado, irmãos, sabe, de olhar o nosso pastor, o nosso líder, de uma forma correta. Se você não tem enxergado, ora, peça ao Senhor, fala, Senhor, me mostra. Muda a visão que está no meu coração a respeito dele. Porque eu quero enxergá-lo conforme o Senhor vê, homem de Deus, mulher de Deus, direcionado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, que tem algo para edificar a minha vida. Porque de contrário, meu irmão, se você tiver um coração errado, né, Deus vai tratar, Deus vai mover. Irmãos, é a palavra do Senhor. Se você for ver o tratamento que esse povo recebeu, eu estava lendo aqui, mas Senhor, até as crianças, foi todo mundo engolido, irmãos. Todo mundo que estava perto deles, sabe? Isso nos mostra, irmãos, que há um poder de contaminação poderoso, sabe? Nessa visão distorcida. Quando você deixa vazar essa visão, sabe? Ela vai contaminar as pessoas que estão à sua volta. Em vez de edificar, você vai destruir. Se você tem uma visão errada, guarde para você. Vai clamar ao Senhor para que essa visão seja corrigida na sua vida. Mas não espalhe ela para ninguém. Não compartilhe ela com ninguém. Não abra o seu coração disseminando essa visão. Porque essa visão, ela é contagiosa. E a palavra do Senhor nos diz que, 250 pessoas e as suas tribos foram engolidos, literalmente, pela terra. A terra abriu e engoliu todo mundo. Porque eles estavam se rebelando, não contra Moisés, mas contra o Senhor. Como estão me entendendo? Amém, irmãos? Sabe, irmãos, nós somos aqui um povo de Deus, uma consagração, uma congregação, né? Que o Senhor estabeleceu nessa cidade. E tem um propósito nós estarmos aqui, irmãos. O propósito é que nós possamos alcançar essa cidade para o Senhor Jesus. Sabe? E nós vamos alcançar essa cidade com a visão correta, sendo expressando uma só visão, um só coração, um só posicionamento, sem racha, sem divisão no nosso meio. Como estão me entendendo? Se é para ir para lá, nós vamos para lá. Se é para colocar a mão, nós vamos colocar a mão. Como estão me entendendo, irmãos? Aleluia. Eu creio que o Senhor vai fazer poderosamente no nosso meio, irmãos. Então, irmãos, esse seria o terceiro ponto que eu estava querendo compartilhar com os irmãos, que fala sobre Corá. E esse homem, infelizmente, ele foi infeliz na sua visão. Ao construir a visão sobre Moisés e Arão, de que eles estavam querendo mandar neles, de que eles estavam querendo ditar a vida deles. Então nós temos que ter um coração correto, irmãos. Nós temos que ter uma visão correta dos nossos líderes. Sabe, é interessante que todos os dias nós oramos pelos pastores, antes de almoçar. Mas eu acho que depois da conferência de homens, tem sido diferente a minha oração. Porque assim, na verdade, parece que o Senhor abriu os meus olhos, sabe, Júnior? Quando eu vou orar, eu falo, Senhor,
Quando eu falo assim, Senhor, guarda do escândalo, mas de fato eu falo com revelação. Eu falo, Senhor, porque esses homens, quanto eles são alvos do inferno. Como o inferno espera, às vezes, um deslize para destruir todo uma construção que já foi levantada. Então nós devemos, de fato, irmãos, ter uma visão correta dos nossos líderes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero falar para você, isso foi os pontos de visão que não devemos ter. Agora eu quero falar para você a visão que eu preciso ter. Amém? Quero falar 2 pontos, bem rápido. Tem muito mais para falar, irmãos, mas por conta do nosso tempo, vou deixar para as próximas oportunidades. Sabe, o 4º ponto está lá em Gênesis capítulo 14. Projeto para nós, Gênesis 14. Se tiver a NVI, eu acho que fica melhor, na versão NVI. Gênesis 14. Gênesis 13, perdão, verso 14. Aleluia. Enquanto ele acha lá, eu quero só contextualizar você aqui. Nesse ponto, de Gênesis 13, 14, Abraão, ele se separa de Ló. E é interessante que antes dessa separação, olha lá que está escrito, né? E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, daí onde você está, olha só, daquele ponto onde ele estava, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Continua. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Amém? Glória a Deus. E é interessante que antes que isso acontecesse, Abraão chegou em Ló e falou o seguinte: Ló, está tendo muita confusão entre os nossos pastores. E eu achei muito interessante aqui, irmãos, que Ló, ele enriqueceu porque ele estava perto de Abraão. Amém? A palavra de Deus fala que Ló, ele enriqueceu muitíssimo, ao ponto que, os pastores estavam brigando ali por causa de espaço. Não tinha mais espaço na terra. E Abraão falou o seguinte: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não importa para onde você vai. Escolhe. Porque eu sei quem está comigo. Para onde eu for, eu sei que vai dar certo. Amém? Glória a Deus. E aqui é interessante que eu quero falar para você, que nesse ponto, Deus estava gerando em Abraão imagem da sua descendência. Sabe, é interessante, eu estava lendo, e Deus começou a me mostrar, quando Deus falou para Abraão, sai da tua tenda e conta as estrelas, se é que você pode contar. O Senhor estava gerando no coração de Abraão uma imagem. E aí, outro momento, Deus fala para Abraão, conta a areia do mar, se é que você pode contar. Deus estava gerando outra imagem para Abraão. E aqui, em Gênesis 14, Deus fala para ele, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, essa terra que eu darei à sua descendência. Então, Deus está enchendo Abraão de uma visão da sua descendência. Então, se Abraão olhasse para o céu, ele viria as estrelas. Se Abraão olhasse para a terra, ele viria o pó da terra e lembrava da sua descendência. Se Abraão olhasse o horizonte, ele via a imagem da sua descendência. Então, em todo tempo, Abraão é bombardeado com essa imagem, da sua descendência. E então, isso gera no coração de Abraão uma convicção, uma certeza de que o Senhor iria cumprir a sua promessa na sua vida. Amém? Como estão me entendendo? Por isso que eu quero dizer para você, nessa tarde, que nesse começo de ano, clame ao Senhor, fala, Senhor, me dá uma imagem para esse ano, gera no meu coração, que eu possa enxergar, para que isso seja de fato um norte na minha vida, durante esse ano. Porque, irmãos, eu quero te falar, assim como o Ítalo falou aqui, que às vezes nós estabelecemos os nossos alvos, colocamos aqui os nossos alvos, começamos bem, oramos, mas ali talvez no 3º mês, no 4º mês, já não é mais aquela intensidade, já não é mais aquele clamor, porque aquilo não virou uma imagem, porque aquilo não está fixo em nós. Mas no momento em que aquilo fixa em nós, irmãos,
em todo tempo você está lembrando, e você está orando, e você está regando, e você está alimentando, e você está nutrindo, até que aconteça. Amém? Quantos estão me entendendo? Então, esses dias nós estávamos orando aqui pelos nossos alvos, e eu comecei a orar, e eu falei: Senhor, como eu sou grato ao Senhor, sabe, porque o Senhor me deu alvos, e eu me senti tão amado, irmãos, pelo Senhor, eu me senti tão cuidado pelo Senhor, porque o Senhor me deu algo, para mim de fato ter um norte, ter uma direção, né? Então, Abraão, ele foi bombardeado com essa imagem da sua descendência, e de fato, Abraão testemunhou do favor de Deus na sua vida, né? Se você for ler a história, você vai ver um momento em que Abraão, ele começa a querer duvidar, fala: mas Senhor, será que vai ser, né, o Damasceno, o meu descendente? E o Senhor fala para ele: não, vai ser um que vai sair das suas entranhas, vai ser um que vai sair de Sara. Mas é interessante que antes dessas imagens serem geradas, Abraão, ele vivia o natural, ele via as circunstâncias em sua volta, mas quando uma imagem foi criada, ele permaneceu crendo, mesmo diante das circunstâncias. E a palavra do Senhor diz que Abraão creu contra a esperança. Olha só, Abraão creu contra a esperança, tendo considerado o ventre de Sara, e assim mesmo, ele creu contra a esperança, porque Deus encheu o coração dele com uma imagem de uma descendência. Deus gerou uma promessa, e essa promessa estava constantemente diante dele. Quer que ele olhasse para o céu, para a terra ou para o horizonte, ele via a imagem de uma descendência. Amém? Glória a Deus. Qual a imagem que você tem da sua célula? Qual a imagem que você tem de você? Como que você se enxerga? Como que você tem se visto? Sabe, irmãos, não permita que o diabo, sabe, desconfigure aquilo que Deus já construiu na sua vida. Como o Ítalo falou, tem muitos ministérios aqui, irmãos. Mas tem mesmo. Tem muitos ministérios que precisam ser limpada aquela poeira. Não tem a brasa? Ali na churrasqueira, eu até tenho birra de fazer churrasco na minha churrasqueira, porque a minha churrasqueira vou ter que dar uma transformação nela, né? Porque assim, o carvão parece que não dá toda a sua potência e rapidamente cria aquela cinza por cima. Sabe, eu quero falar para você, meu irmão, ativa o seu coração no Senhor. Permita que o Espírito Santo gere no seu coração uma imagem daquilo que Ele já falou com você, daquilo que Ele já ministrou no seu coração. E por último, eu quero compartilhar sobre essa imagem de alegria que está lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, 2. Olha o que está escrito: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então Jesus foi alguém que construiu uma visão, e a palavra do Senhor diz que ele suportou a cruz, que ele suportou por a alegria que lhe estava proposta. Jesus, ele construiu, ele vivenciou, ele se alegrou antes mesmo que tivesse acontecido, porque ele já via, ele já enxergava. Amém? Sabe, então, Jesus, ele é o autor da nossa fé, e quando nós olhamos nele, olhamos para ele, e nós geramos em nosso coração, irmão, aquilo que ele já nos deu, aquilo que nós já somos nele. Nele nós somos o quê? Justificados, santificados, remidos, lavados, perdoados, amados, aceitos, acolhidos, filhos. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé,
Nós geramos essa imagem, nós nos alegramos, sabe? Nós nos alegramos nele, irmãos. Sabe? Eu quero que de fato esse ano seja um ano de alegria na sua vida, que você possa se alegrar no Senhor, independente daquilo que esteja à sua volta, independente da circunstância que vai se construindo ao longo desse ano, mas que você possa se alegrar no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer. E aquele que gerou a imagem no seu coração, irmão, Ele é poderoso para concluir ela, para estabelecer ela na sua vida. Amém?